Meus irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor. Eu fiz a leitura desse texto bíblico, comecei no início do livro de Eclesiastes e depois nós lemos aqueles versículos mais conhecidos do livro, especialmente o versículo 9 do capítulo 11, que fala: alegra-te, mancebo, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. E depois o versículo 1 do capítulo 12, lembra-te teu Criador nos dias da tua mocidade. E aqui a gente observa que ele está dizendo que alegrar-se, recrear-se, andar pelos caminhos do seu coração, pela vista dos olhos, tudo isso pode ser feito. Na verdade, tudo isso é para ser feito. Só que ele diz assim: você deve fazer isso sabendo, tendo consciência de que todas estas coisas serão colocadas em juízo diante de Deus. Então não é para deixar de fazer, mas é para fazer com esta consciência, porque aí aparece o entendimento de como fazer. E eu trago essa observação inicialmente para dizer aos irmãos que nós precisamos nestes últimos dias meditar também sobre um tema importante e necessário, que é o tema da felicidade, ou do sentido da vida, ou da razão de nós estarmos aqui. É uma mensagem que atinge-nos ou nos alcança como um todo. E aí eu quero falar exatamente sobre essa questão, a felicidade, porque se discute muito o que é a felicidade. No âmbito acadêmico, no âmbito filosófico especialmente, se discute muito o que é a felicidade. Os livros motivacionais estão aí mostrando isso. E aí não dá para falar sobre esse tema a partir de um contexto bíblico sem reconhecer a discussão que o escritor Salomão fez aqui em Eclesiastes. Dentre os vários temas desenvolvidos nesse livro, a felicidade como consistindo no sentido da vida que é encontrado em Deus, é o tema que perpassa, ou nós podemos dizer assim, é o tema que fundamenta todo o conteúdo do livro. Ele trata da busca constante pela realização pessoal. Nós vimos isso nos primeiros versículos que lemos do capítulo 2. A busca constante pela realização pessoal e a constatação de que nada disso é suficiente para a felicidade. Vocês viram, não é? São buscas comuns e que devem ser feitas, mas apenas porque a dinâmica da vida humana exige, em função da subsistência, das necessidades humanas naturais, como a educação, o trabalho, o lazer. Tudo isso é necessário. Nós precisamos crescer, nos divertir, estudar, nos educar, adquirir uma profissão, trabalhar, procurar desempenhar bem a função, ter sucesso no âmbito financeiro, no âmbito do trabalho, no emprego. Tudo isso são coisas naturais e necessárias para a subsistência e para suprimento das necessidades humanas fundamentais. Nós não estamos aqui criticando essas coisas. Pelo contrário, como o próprio autor do Eclesiastes, nós estamos constatando que são coisas necessárias realmente e que naturalmente ocorrem, acontecem, seja no maior ou no menor grau,
mas é assim. A vida é assim. Precisa se ter essa consciência. Às vezes a pessoa, ela se envolve tanto com as coisas de Deus, é aqueles chamados extremos, não é? Se envolve tanto com as coisas de Deus que só quer saber de consagração, de círculo de oração, de culto de oração, de jejum, de pregação, e se esquece que tem que estudar, tem que trabalhar, tem que procurar um emprego. É os extremos. E eu quero falar esta noite mais sobre o outro extremo. É o extremo de supervalorizar essas coisas que são necessárias para a subsistência humana, supervalorizar isso como o sentido da vida, porque aí se esquece da parte espiritual. Tem gente que reforça muito a parte espiritual, esquece da parte material, e tem gente que faz o contrário. Por isso que o melhor de fato é o equilíbrio. Esse tema ele é importante e necessário em nossos dias. Olha, há vários livros motivacionais que querem dar conta disso. Alguns nomes, por exemplo, Laí Ribeiro, Robert Chiniachik, Augusto Cury, são autores que tratam desse tema de autoajuda, não é? De mensagens motivacionais, que querem falar do ser humano com o seu potencial. Tem algo de positivo aí, porque muita gente se acha um fracasso, não é? E não é assim. Mas também tem um ponto negativo, não é? Que é de achar que você pode atingir uma autossuficiência. Nenhum ser humano é autônomo, irmãos. Isso precisa ficar claro. Nenhum ser humano é autônomo. Todos nós somos dependentes. Em outras palavras, é dizer assim: ninguém é uma ilha. Todos nós somos dependentes uns dos outros. Ninguém faz nada sozinho, ninguém vive sozinho. Até quem vive sozinho sofre mais. Não dá. Não há, portanto, uma autonomia absoluta do ser humano. Há uma dependência. E mais que isso, além de dependermos uns dos outros, dependemos de Deus. Os países mais felizes do mundo, existem pesquisas sobre isso. Quais são os países mais felizes do mundo? Eles costumam fazer essa pesquisa anualmente. Uma pesquisa de 2019. Quando a gente diz assim, os países mais felizes do mundo, alguém pode pensar, mas ele está dizendo o que é que eles estão entendendo como felicidade, para chegar ao resultado da pesquisa. Olha, eles entendem como felicidade a medição do bem-estar subjetivo. O que é isso, bem-estar subjetivo? Expectativa de vida, apoio social, corrupção, renda, liberdade, confiança, segurança. Eles medem isso, perguntam às pessoas, aos cidadãos do país sobre isso. Imagina aí essa pesquisa aqui no Brasil. Como é que a gente está, né? Em que ranking a gente está aí? Os países mais felizes do mundo, vocês sabem quais são? Segundo esses dados, são os países nórdicos, os países escandinavos, que ficam ali no extremo norte da Europa. Finlândia, Noruega, Islândia, Suécia, Dinamarca, esses países, eles são os mais felizes. Nesses países, só para você ter ideia, há quem diga que não existe pobre. Imagina aí um país que não tem pobre. Alguma necessidade vai haver, mas pobreza não há. É o sonho de consumo de muitos brasileiros, né? De ir para lá. Você olha assim, eles têm os seus problemas, que são de outra ordem, né? Por exemplo, o clima. Você teria que vencer essa questão do clima para viver lá, não é? Porque são extremamente frios. E nós aqui, acostumados com o clima tropical, dificilmente nós vamos nos adaptar. Mas há um fato curioso sobre essa questão, é que, embora nessa pesquisa sejam os mais felizes, o índice de suicídio nesses países é muito alto. Quando você vai procurar quais os países onde há o maior índice de suicídio, aí esses países aparecem. Países ricos, como o Japão, como os tigres asiáticos, Coreia do Sul, Singapura, esses países são países ricos que atingiram um patamar de riqueza muito grande, mas o índice de suicídio aumentou neles também. Isso é curioso. Como é que de um lado eles são mais felizes e do outro lado são os que mais morrem por suicídio? Isso, por si só,
desfaz a teoria marxista do materialismo, que coloca como autossuficiente para uma sociedade se desenvolver bem a sua autonomia do capital. Isso desfaz, porque seria mais ou menos assim: se eu resolver o problema financeiro das pessoas, o bem-estar social, o famoso bem-estar social, se eu resolver isso, então eu resolvo o problema do ser humano. Mas essa constatação desfaz isso aí. Por quê? Porque o sentido da vida não está na roupa que você veste, não está na comida que você come, não está na imagem que você vê quando se olha no espelho. Você não é isso. Está em Deus. Ele é a nossa suficiência. Por isso que Deus não pode, irmão, ser excluído de nenhuma equação. Qualquer conta que você fizer, coloque Deus, porque Ele resolve. Ele deve estar no resultado final. Agora, voltando para o livro de Eclesiastes, um autor chamado Ed Renekiewicz, ele diz assim sobre esse livro: é o livro mais mal-humorado da Bíblia. Por quê? A vida como ela é. O Eclesiastes diz exatamente a vida como ela é, e suas facetas mais obscuras, sem floreios e amenizações. Você quer saber como é a vida? Leia Eclesiastes. O pastor José Gonçalves, ele diz assim, sobre este livro: Eclesiastes não supõe uma espécie de ceticismo ou desencanto existencial. Tipo, ele viu que era a vida e chegou à conclusão de que a vida é um desencanto. A vida não tem sentido, é isso. Não, ele está dizendo, não é isso. É uma balança da vida, do ponto de vista de quem viveu a vida intensamente e descobriu que ela é vazia se não for vivida com Deus. Portanto, Eclesiastes é um livro de filosofia. É um livro de filosofia existencial. Eu acho interessante porque quando nós começamos a estudar filosofia, normalmente começa-se pelos socráticos, né? Aí diz, não, os primeiros filósofos são aqueles que vieram um pouco antes de Sócrates, Heráclito, Parmênides, dão vários nomes desses filósofos pré-socráticos que tentavam descobrir qual era o princípio de todas as coisas, né? Onde é que está o fundamento de todas as coisas. Depois veio Sócrates e os seus dois maiores discípulos que tiveram mais proeminência, que foi Platão e Aristóteles, né? E a filosofia, ela se resume exatamente em comentários sobre esses grandes autores. Mas eles se esquecem, isso é interessante que eu quero dizer para vocês. Os livros de história da filosofia se esquecem que há este documento filosófico bem anterior. Porque Sócrates, para você ter ideia, ele está mais ou menos ali pelo ano 400 a.C. Mas o livro de Eclesiastes, ele foi escrito aproximadamente em 950 a.C. Veja como é antigo. E ele não está fazendo só filosofia pura, ele está fazendo filosofia existencial. Portanto, ele está querendo encontrar, numa discussão filosófica, o sentido da vida. A famosa pergunta: o que é a felicidade? Que você vê esses gurus aí, esses famosos, né, da filosofia, discussando, fazendo belos discursos, tentando responder essa pergunta, escrevendo livros, tentando responder essa pergunta. Mas eles ainda não deram a resposta. Se você tiver o dinheiro para comprar, vou dar só um exemplo aqui de algo de cunho financeiro, né? Existem também outras conquistas que não necessariamente não estão dependentes do aspecto financeiro. Mas se você tem o dinheiro para comprar uma coisa, então você pode. Aquela coisa, ela vai suprir uma necessidade momentânea daquele momento em que você precisa. Então você deve comprar aquela coisa. E você tem o desejo de comprar, portanto você quer, então você pode, você deve,
e você quer comprar. Quando você compra, você não fica feliz. Pensa aí direitinho numa coisa que aconteceu com você. Volta aí e verifique se você ficou feliz. Se no outro dia você não queria de novo. Outra. Agora eu vou dar um exemplo bem objetivo para vocês. Quando a gente é criança, a gente quer ficar grande. Principalmente porque fica dizendo assim: quando eu for de maior, dono do meu nariz, aí eu vou poder fazer aquilo que papai e mamãe não deixam. Não é assim? Quando você fica adulto, aí você quer arrumar um emprego para adquirir independência financeira. Quando você consegue aquele emprego, você não fica satisfeito com o salário, você vai lutar por uma melhoria. Quando você adquire alguma independência financeira, aí você quer investir na sua vida pessoal. O que é que você faz? Você quer desenvolver um relacionamento, quer namora, quer noiva, quer casar, casa, quer ter filhos, tem filhos. Quando começa o sono, a perda de sono com os meninos, aí diz: eu queria que eles já ficassem grandes, para eles dormir, eu não tenho. Aí eles ficam grandes. E aí você quer, você sempre está querendo. E quando os problemas advindos do fato de você ser adulto, eles estão intensos, aí você olha para trás e diz assim: eu queria ser criança. Há um desejo constante, irmãos. Não há uma satisfação plena. É a constatação de Eclesiastes, ele está dizendo isso. No versículo, capítulo 2 que nós lemos, no versículo 3, ele fala que conseguiu mansões e jardins. No 6 ele diz plantações. No 3 ele diz bebida. No 4 e 5, mansões e jardins. No 6 ele fala plantações. No 7, empregados e fazendas. No 8, música e riquezas. E aí qual é a conclusão que ele chega? No 11, ele diz assim, ó: e olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Comentando essa realidade, o grande filósofo norte-americano William Lane Craig, falando um pouco sobre um outro grande escritor russo chamado Dostoiévski, ele escreve nas suas obras, são obras literárias, né, são romances. E tem uma obra famosa que é Os Irmãos Karamazov, em que ele coloca na boca de um personagem que era ateu, e aí descobriu o absurdo da vida sem Deus. A frase famosa é: sem Deus tudo é permitido. Porque se não há referencial moral absoluto, você pode fazer o que quiser, tudo é permitido. Tem um outro irmão que era libertino, que ouve essa palavra, e ele diz assim, ele diz: me lembrarei disso. Porque como ele é libertino, ele está querendo fazer algo, que eu não vou dar o spoiler aqui, né? Mas ele está querendo cometer um delito, e aí ele diz: é assim como você... aí diz: então eu vou me lembrar disso. E quando ele faz o que queria fazer, ele se desespera, porque se instaura o desespero, a necessidade de um referencial moral absoluto se instaura. E aí, comentando sobre isso, olha que curioso, comentando sobre essa questão existencial, esse desespero, William Lane Craig, ele escreveu assim: pediram a Jesus pão e circo, mas ele se recusou a dar-lhes. Isso nos recorda, sabe de quê? De Herodes. Você se lembra que Jesus estava preso sob o domínio de Pilatos, sob o comando de Pilatos, porque Pilatos era o governador da Judéia, Jerusalém fazia parte da Judéia, era da jurisdição de Pilatos. Quando Jesus foi preso por Pilatos. Mas Jesus, ele tinha realizado uma boa parte do seu ministério na região da Galileia. E na Galileia não era Pilatos, era Herodes quem era o governador. E Pilatos, conversando sobre a prisão de Jesus, ele ouviu quando disseram assim: ele vem fazendo isso aí desde a Galileia. Como Pilatos queria se livrar da responsabilidade de Jesus, ele queria se livrar, aí que ele ouviu: ele vem fazendo isso desde a Galileia? Ele disse: então mande ele para Herodes, porque Herodes estava em Jerusalém no dia.
Aí disse, então mande ele para Herodes. E Herodes, irmãos, a história conta que Herodes era um espalhafatoso. Era desses que gosta de movimento, de diversão. E quando Jesus fica na frente de Herodes, Herodes pede para que ele faça algum sinal, algum milagre. Ele disse, eu tenho ouvido sobre você, faça aí o que estão dizendo que você faz. E sabe qual foi a resposta de Jesus? O silêncio. E aí Herodes desistiu e mandou ele de volta para Pilatos. Não deu certo o que ele queria, fazer a festa, né, com o preso. Por isso que o William Craig, ele diz isso, ó. Pediram a Jesus pão e circo, mas Jesus se recusou a dar-lhes. A decisão de segui-lo é tomada em solidão e ansiedade. Cada pessoa enfrenta por si a angústia de um mundo sem Deus, e na solidão do seu coração entrega-se a Deus pela fé. Você tem uma experiência pessoal com Deus, e ela aconteceu exatamente nesse momento de angústia, de ansiedade, de necessidade. Qual é o sentido da minha vida? Você só o encontra nele. É como o exemplo do formato, do vazio que existe no coração humano. Todo ser humano, ele tem um vazio, uma necessidade. Ele fica tentando suprir essa necessidade com relacionamentos, com sucesso financeiro, com estudo. Ele fica tentando suprir, mas a necessidade permanece. Por quê? Porque é o vazio. Esse vazio, ele tem um formato. Vamos dizer que o formato é uma ilustração isso. Vamos dizer que o formato seja um triângulo. Vamos usar esse formato pensando na Trindade. Digamos que o formato seja um triângulo. Essas outras coisas que as pessoas colocam para suprir é justamente o trabalho, a diversão, o estudo. Eles tentam colocar um círculo dentro do formato. Vai encaixar? Não, porque é um triângulo. Ele também tenta colocar um retângulo. Vai encaixar? Não, é um triângulo. E ele vai tentando vários formatos e não encaixa. Só vai se encaixar o formato perfeito no dia que ele achar o triângulo do mesmo tamanho que ele colocar, aí se encaixa. Aí o vazio dele é preenchido. Que formato é esse? É Deus. É Deus. O seu vazio, só quem preenche é Deus. Eu vou finalizar falando também sobre dois autores. Um é um não cristão, budista, do budismo tibetano, é o Dalai Lama, famoso, né? Ele escreveu um livro que é um best-seller, se chama A Arte da Felicidade. Olha, ele está dizendo que a felicidade é uma arte. Só no título, ele já disse o que é que ele quer, né? Com o assunto. A felicidade é uma arte. E Billy Graham, o famoso pregador batista, ele escreveu um livro na década de 80, intitulado O Segredo da Felicidade. É um livro que está esgotado. O Segredo da Felicidade. Então, Billy Graham está dizendo que a felicidade tem um segredo, e Dalai Lama está dizendo que a felicidade é uma arte. Aí nós perguntamos, a felicidade é uma arte ou a felicidade tem um segredo? Billy Graham, ele inicia o seu livro contando uma história. É a história do palhaço. Vocês já devem ter ouvido alguns. E existia um circo numa cidade, com o palhaço ficou famoso, fazia as pessoas se divertirem bastante. E um dia, um psicólogo recebeu no escritório dele um homem para a sessão, e aquele homem disse que estava triste. Aí o psicólogo disse assim: olha, aqui na cidade existe um circo muito famoso e um palhaço, e as pessoas têm comentado que quando elas vão para lá, elas saem felizes, elas se divertem. Então faça isso, vá visitar o circo. Aí o cliente do psicólogo disse: eu sou esse palhaço. E aí ele diz assim: olha, nós não podemos falar sobre felicidade sem necessariamente tocar num assunto muito caro para os evangelhos, que é o início do Sermão do Monte. Por quê?
Porque no início do sermão, Jesus começa exatamente falando essa palavra mágica que as pessoas querem. Ele diz: bem-aventurado. Aí tem a lista. Bem-aventurado os. Aí vem a lista. Eu vou dar só um, porque aí era outra mensagem, né? Falar só sobre as bem-aventuranças. Mas eu vou dizer só uma, para não tomar tempo. Ele disse assim: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Tem uma ilustração que conta que certa vez um homem estava com um binóculo, um telescópio, um daqueles equipamentos bem potentes que fica vendo as estrelas, né? O universo. E ele estava ali olhando para aquilo num ponto muito alto, e um amigo dele chegou e disse: o que é que você está tentando encontrar? Você está tentando ver o que aí? Aí ele disse: eu estou tentando ver Deus. Aí ele disse: não vai conseguir não, o aparelho não dá para. Existe uma forma mais simples de ver Deus. Aí disse: qual é? Ele disse: é só ser limpo de coração. Deus é o sentido da nossa vida. Deus é a nossa felicidade. Que Deus nos abençoe.